Vamos que vamos, meus amigos, estamos aqui para mais um PatoCast, o podcast da patologia by ADEPAT. Estamos aqui com ele, Marcos Grossi, membro 052 ADEPAT, especialista em patologia das construções, mestre em tecnologia na construção de edifícios. Ele que é autor do grande livro Inspeção e Recebimento de Obras, teve também participação em livros de patologia a nível internacional. Ele que foi o ganhador aí do concurso dos jovens patologistas da Alcompat Internacional. Tenho a honra de chamar de amigo e coautor do livro Manual de Engenharia Diagnóstica, professor de pós-graduação e muito mais. Muito bem-vindo, Marcos Grossi. Obrigado, Felipe. Estamos aqui com Felipe Lima, fundador e membro 001 da ADEPAT, engenheiro civil, patologista das construções, coordenador e professor de pós-graduação de patologia das construções e coautor também do livro Manual de Engenharia Diagnóstica. E para esse episódio de hoje, nós chamamos uma convidada especial, ela, Natália Linhares, membro 004 da ADEPAT, especialista em patologia das construções, com aquele grande foco em estruturas de concreto armado, professora de pós-graduação, palestrante e também coautora do livro Manual de Engenharia Diagnóstica. Bem-vinda, Natália. Muito obrigada, é uma honra estar ao lado de vocês dois, me sinto já privilegiada. E olha, vamos então aqui falar do que será que nós vamos falar hoje. Alguém tem alguma dica? Qual é o tema de hoje? Qual é o tema de hoje? Né? E aí, Natália, o que você acha disso aqui? Bom, está aqui nessa mesa grande parte das nossas consultas diárias, né? Todos os laudos a gente se baseia em referencial técnico e grande parte eu vejo aqui. Alguns outros não coube. Não coube. Só pra, né, dar aquela arrumada, né, Sim. né, Grossi? Você já leu quantos livros na vida, Grossi? Não sei. Um dia eu vou contar. Um dia vai contar, né? Esse ano. Mas é importante você fazer essa Hoje. pergunta. Mas é importante isso, né? Hábito da leitura. É verdade. Você acha que é hábito. importante, Natália, o hábito da leitura para o patologista? Muito importante, principalmente pra gente aprender a redigir melhor, né? O hábito da leitura é muito importante nessa fase de construção de parecer técnico e de elaboração de relatórios. Principalmente a parte técnica, né? Pra gente entender um pouco melhor do que a gente está falando e conseguir embasar melhor os nossos documentos e também para melhorar a nossa escrita, melhorar até a nossa fala, né? Porque a gente começa a conhecer mais palavras, conhecer mais termos, é bastante importante. Confesso que eu tô deixando um pouco a desejar. Consegue ler aqui? Somos inteligentes. Não terá tudo. Quase isso. Tudo não terás. Né? Mas, às vezes, no nosso dia a dia, vem por causa da intensidade da vida e a gente suprime algumas coisas que a gente entende que possam ser suprimidas. E alguns bons hábitos acabam pagando o preço, ou pagando o pato. Entendeu? Ou pagando a galinha. Ou pagando a galinha também. E aí, então, a gente pode transformar. Eu li em algum lugar, se tá no TikTok é verdade, né? No Instagram é verdade. Sim. E é um especialista falando assim que o problema do bom hábito é que a recompensa não é imediata. Uhum. E o problema do mau hábito é que a recompensa ela é imediata. Então, há a tendência muito mais fácil de nós irmos pro mau hábito, porque a recompensa já é na cara, do que pro bom hábito, que vem depois de um tempo. E você trouxe a leitura como um hábito. O que seria um hábito, doutor Sim. Conceito? Hábito é uma atividade recorrente que você faz de maneira praticamente automática, né? Você não tem um esforço, né, daquela motivação. Você vai no piloto automático, você vai fazendo. Então, acordar ao mesmo horário todos os dias, escovar o dente, né? Então, tomar o banho, aquela questão que você faz de uma rotina sem pensar, sem falar, vou me planejar fazer isso. Isso é um hábito.
a gente pode, então, incorporar a leitura como um desses bons hábitos, né? Sim, o hábito virtuoso, né? Já vou roubar a sua dica do Grossi. Pode falar, faz a dica. Não, você vai ter que dar, mas não vai ser a dica oficial, porque nós vamos ter um momento de fixe, que agora nessa, eu acho que eu preciso preparar o momento de fixe, a dica do Grossi, mas não é essa. Então já dá uma dica do Grossi extra, como então criar, ou quem quiser aí fala, poxa, sempre tá no fim do ano pro começo, né? Uhum. Eu quero ter o hábito da leitura, Você tem alguma dica aí pra gente inserir isso? Não que a gente precise. Mas acho que assim, é muito importante o que você falou da recompensa, né? Da questão, então eu vou dormir mais, eu vou ter uma recompensa imediata, né? Ali do prazer, da serotonina, tudo, de ficar ali inerte. E você ler 10 livros é esforço, né? Se você não está incorporado num hábito, aquilo vai ser cansativo, tedioso. E daí tem um método, né? Um método para você incorporar novos hábitos virtuosos, saudáveis, né? Porque vícios, né? Coisas ruins são hábitos. Hábitos ruins, que a gente chama de vícios. E uma coisa bem interessante que eu li recentemente, que são os mini-metas, né? Mini-hábitos. Tipo, se você conseguir atingir uma meta pequena, você vai ter uma liberação ali de serotonina, de dopamina, que vai te dar uma bonificação. Posso gastar meu inglês? Yes. Small victories. Isso mesmo, exatamente. Pequenas vitórias do dia. Mas, por exemplo... Verdade. Coloca lá, vou ler 3 páginas por dia. 3 páginas. Depois que você lê 3 páginas naquele dia, você já tem uma recompensa, que é a mini meta. É assim que você vai começar. Então, determina um prazo, uma quantidade. Eu faço em tempo. Eu tenho que ler, 10 minutos todo dia de manhã antes de começar qualquer coisa. E daí, aos poucos, você vai incorporando. Daí tem estudos que falam que um hábito, para ser incorporado, ficar automático, deixar de ser custoso, pode levar... em média, são, acho que 60 dias. Eu já vi que até no mínimo 21. Não sei por que tiraram esse número de 21, mas cada um tem o seu perfil, né? Então, a média é 60. Eu vi recente num podcast esqueci o nome do neuropsicólogo. Mas, enfim, a média é 60. O mínimo foram 21 dias... Só que o máximo foram 127 dias. Entendi. Então depende muito do quanto você sente prazer naquilo. Mas ela parou no 119. Só faltou ali. Faltou um pouquinho. Mas a dica é isso. Faça primeiro como obrigação, né? Que depois vai incorporar e virar um hábito. Hoje, todo dia, eu leio 1 hora todos os dias. Sábado, domingo, segunda... e tantos. Então eu leio em média 30 livros por ano. Pesou o clima. E isso não é custoso, não é custoso, porque eu vou tomando café, eu vou lendo. Se eu tô viajando, eu levo um livro, daí eu pego no hotel mesmo e tomando café. Então é aquele prazer, sabe, de tomar um café e olha os gatilhos, né? Eu sinto prazer em tomar café de manhã. Então, ó a recompensa, só vou tomar café depois que eu ler 2 páginas. Enquanto isso, eu não ponho nada na boca. Então, o que me liberou é um gatilho mental, são as artimanhas, né? Tipo uma recompensa do cachorro, né? É isso. É um zoológico isso aqui já. Muito bom. Então fez o truque certo, tá o biscoito. E daí assim você... Eu, pelo menos, fui assim, né? Porque eu nunca li nada. Até a adolescência, até na faculdade até mesmo. Aos 18 anos, eu nunca li nenhum livro técnico, o Gross falou. Eu não li nada. Mas eu não lia, realmente. Na escola, eu não li nenhum livro. 0. Inteiro. Eu li a resenha pra fazer a prova. Tipo, eu não tinha esse hábito. E eu sabia que era ruim, mas eu não sabia como começar, né? Isso que é complicado. O grande problema é que para você conseguir adquirir o hábito da leitura, essas dicas são incríveis, e nós podemos melhorar, potencializar essa escrita lendo um livro. O problema é que para você ter o hábito de ler o livro, você tem que ler um livro, que já dá aquela complicada. Sim. Mas tem um livro O Poder do Hábito, que é um livro, acho que básico hoje, e que ele fala muito disso e vale a pena ler como algo forçado, realmente, que vai destravar muita coisa, né? Eu acho bem importante essa parada do hábito. Você já teve, Natália,
o hábito, como que você lida com o hábito da leitura, propriamente dito? Ó, toda vez que toda vez não, né? Agora que, que o Gross estava falando, eu lembrei que na pandemia eu comecei a ler mais. Só que eu gosto de ler na paz. Então eu ia pra sacada do lado da minha plantinha e ficava ali lendo e passava horas. Mas aí as crianças começaram a ficar muito agitadas e não estavam mais gostando desse meu hábito. E aí não tava adequado. E aí começou a diminuir cada vez o tempo que elas me permitiam ficar ali na sacada quietinha. E aí, com o tempo, foi diminuindo tanto que um dia eu lia, aí no outro não lia, e aí foi se perdendo. E aí isso é muito ruim. Mas na pandemia eu consegui ler bastante livro não técnico. A pandemia eu tentei me dar um tempo de técnico, porque começou com tanta live. Eu falei, meu Deus do céu, preciso respirar alguma coisa que não seja engenharia. E aí eu comecei a ler e foi bem bacana. Desenvolvi hábitos muito bons, não só de leitura, mas o que eu aprendi na leitura também. E aí eu parei, o último livro que eu comecei a ler foi A Tríade do Tempo, e aí eu parei de ter tempo pra ler. Acho que não deu certo. É pra ensinar produtividade, pra ler mais. E eu acho que essa parte da recompensa você pode ter lido nele. Porque quando você começou a falar, me veio a capa dele na cabeça. Tem nele, tem também no Poder do Hábito, e essa parte da recompensa, a gente vive através de recompensas, né? Com base nisso, nesse clima bacana aqui, eu vou adiantar o Momento Edifique-se. Porque, assim, a leitura, ela naturalmente não é um hábito, em linhas gerais. A gente tem como hábito, em linhas gerais, a televisão, a nossa geração. Uhum. A geração atual tem como hábito as redes sociais. O TikTok, o Instagram, ainda mais... Super de qualidade. Assim. Não, E pior que... enfim, que eles têm acesso a muito conhecimento. Só que o conhecimento, sem estar organizado, não necessariamente vai ser uma coisa boa. Tipo assim, o filho de repente vê, sabia que o tubarão tem 400 e tantos dentes assim assado? Porque eu vi no TikTok. A Manu, de repente, ela fala, vou fazer brownie. E ela vai na cozinha e ela faz um brownie de micro-ondas, uma pizza de micro-ondas. Ela aprendeu num vídeo da rede social. Então, assim, precisa ser só organizado, né? A gente fala hoje deles contra a rede social, mas a gente era a TV Globinho, o Cavaleiro do Zodíaco, a gente sempre estava ligado a alguma coisa. É natural. E na minha vida, então, assim, o momento de fixe hoje eu queria colocar que, assim, é possível a gente fazer coisas que parece que para nós não seja possível dentro da experiência que nós temos. Basta a gente tomar alguma decisão. E hábitos podem ser mudados. Eu fui ler meu primeiro livro inteiro com 21 anos. De repente, um amigo meu da igreja, fiz 21 anos, me deu um livro, e eu falei, nunca tinha chegado um livro. E olha como que é muito louco, né? E você lembra qual era o livro? Sim, tem aí. 1001... Não, como é que fala? 1001 Noites. Não. Vitórias em Tempo de Guerra. Cara, é alguma coisa assim. Enfim. Acho que tá até aí, na biblioteca da DePaty. E era alguma coisa ligada a isso, a parte mais focada espiritual, né, do Senhor, de lidar com as dificuldades da vida. E eu ganhei aquilo, eu fiquei feliz de ter ganhado. Muito louco, né? Eu falei, eu vou ler essa parada. E eu me desafiei de ler aquilo, fazia sentido pra mim. Eu já tinha lido a Bíblia, tá? Aquela leitura dinâmica, porque eu tava, né, começando, então eu queria ver o que tava ali, queria ter o meu entendimento, não ficar só no entendimento das pessoas que falavam pra mim. Enfim, mas eu li e curti demais ler. Eu achei o máximo, terminei um livro, zerei a vida, né? E aquilo me deu um gatilho bacana, positivo, aquela recompensa, que demora, né? Depois. E aí nisso, foi passando o tempo, aí quando eu comecei a querer ser empreendedor, o meu chefe, né, coordenador, me deu um livro que tá aí virando a própria mesa, eu mostrei pra vocês, depois teve o Você Está Louco, que a gente fez, o Ricardo Sandler, voltado pro empresarial. E aí eu comecei a ler esses tipos de livros só que assim, 6 meses. E eu peguei o primeiro hábito meu era estar sempre lendo o livro. Tipo assim, esse é o livro que eu tô lendo. Não me importa quando eu termine. E essa foi a primeira forma de eu ler. E aí eu comecei. Não importa, demorava 6 meses pra ler um livro, mas eu tava lendo um.
E andava com ele em todo canto. E aí li, gostei. Comecei a comprar livro, falei, vou começar a comprar então. E eu me forçando pra ler. Comecei a comprar, mas eu só lia livros mais focados em autoajuda, assim que fala, né? Esses livros que mexem mais com desenvolvimento pessoal, que você possa melhorar alguma coisa, que eu não tinha aquele conhecimento. E eu olhava no metrô, aquela galera lá com aqueles livros, tipo Harry Potter, aquelas coisas. Eu falei, meu, eles lêem pra entretenimento. Será que isso é da hora? E eu falei, não, vou ter que ler pra entretenimento. E assim, e dentro desse caminho, eu era um patologista, trabalhava com patologia, desde lá, né, da adolescência quase, e eu tinha uma dificuldade, que eu achava que eu não ia para a área de consultoria nunca, que era a dificuldade de escrever. Porque, assim, podia me colocar, não sei se vocês já perceberam, mas eu tenho um pouco de facilidade para falar. Nossa. Então, assim, podia... Tinha notado. Podia me colocar numa reunião, podia me colocar, você fala assim, vai ter que falar seminário de escola... Eu não sei, eu ia lá e falava. Tava tudo certo. Mas, tá bom, coloca seus pensamentos agora num papel. Eu não saía, travava. Então, eu falei assim, como que eu vou ser um consultor, escrever um laudo, se eu não consigo escrever? Eu não consigo... Escrever um e-mail, eu suava, assim, tipo, de dificuldade. E todo mundo falava o quê? Pra escrever melhor tinha que ler mais. E ler era uma dificuldade. Então, pronto. Eu vou trabalhar na execução de obras. Essa aqui vai ser a trajetória, ponto e acabou. Mas aí foi indo. E aí, pra resumir a história, eu me desafiei a ler um livro de entretenimento. Falei, vou começar com o Poderoso Chefão, porque eu sei que essa história vai me prender, porque eu já tinha assistido o filme umas 3 vezes, enfim, sabia todos os detalhes e foi incrível. Quando eu terminei de ler o Poderoso Chefão, eu falei, vou querer ler alguma outra coisa. Comecei a procurar, não sabia nem que tipo de livro ler. E aí eu achei um chamado A Garota no Trem. A Garota no Trem. E eu comprei esse livro no celular, eu lia no celular. E eu li o livro. Cara, eu achei incrível, e eu fiquei muito feliz, aquela recompensa. E, cara, eu comecei. E aí eu li o livro Poder do Hábito. E aí mudou a trajetória. Sim. Aí o que eu fiz? Eu comprei um leitor digital. Então, já dica pra galera que quiser ler. Comprei um leitor digital e comecei a usar o metrô. Tá? Então, o que o livro me ensinou? Lista, e fica a dica aí. Anota aí, Jonathan. Lista os hábitos bons que você gostaria de ter. Sim. E lista os hábitos ruins que você entende que tem e gostaria de deixar. É a primeira coisa. Então, se a leitura é um hábito que você gostaria de ter, coloque na tua lista. Ler livros. Ponto. Aí o hábito é rotina, gatilho, rotina e consequência. E recompensa. De novo. Gatilho, rotina e recompensa. Nós sempre queremos uma recompensa. O gatilho sempre vai ter. Então, qual que é a rotina? Qual que é o hábito que você vai ter ali? É assim que a gente cria. Qual que foi a parada? Eu sempre peguei muito metrô. Sempre trabalhei de metrô. Então, era uns 45 minutos para ir e uns 45 minutos para vir de metrô. E no metrô, o que você faz? Ou você ouve uma música, ou você reclama. Natural. Ou ouve música reclamando. Então, tá cheio, todo mundo tá estressado, eu queria estar de carro, eu queria estar assim. Eu falei, se eu usar esse momento para ler com leitor digital, aqui, ó, quem não conhece o metrô de São Paulo, você fica sardinha enlatada, né? Então, eu peguei o livro, porque se você ficar assim, não é tão bom. Eu já fiz isso, porque eu não queria ler um livro. O problema é passar a página, você não consegue acessar a mão. Você fica assim, ó. Eu já pedi... Fora que cansa, né? Cansa. Esse livro é pesado. Cansa, mas aí fica batendo na cabeça do amigo na frente. Perdão. Eu já pedi pro... Falei, moço, você podia passar a página aqui pra mim? Ah, não, Felipe. Mas tudo bem. Mas o leitor digital é muito louco. E aí, comecei a ler. Qual que era o gatilho? Entrar no metrô. Qual que era a rotina? Ler. E o hábito? Pô, o tempo passou rápido. Nem senti, recompensa. Tipo, a recompensa, o tempo passou rápido, nem senti. Então, com isso, eu comecei a ler. E aí foi, um livro por mês, um livro e meio por mês. E aí, mano, o negócio começou a aumentar. Então, assim, comece e tente listar e criar momentos que você não tem outra coisa pra fazer a não ser ler. Eu tenho o sonho de montar um café, mas isso deixa para outro podcast. E o café é um café com leitura, para ter exatamente isso. Sim. Toda vez que eu tomar um café sozinho, eu tomava um café lendo. Só que sabe quando você entende que virou um hábito? Quando um dia eu cheguei no metrô, estava chegando no metrô,
e eu vi que eu deixei o meu livro carregando. Eu voltei É. pra casa pra pegar. Sentiu falta, Nossa. né? Porque como que eu ia viver 45 minutos pra ir, e ainda pra vir, sem a leitura, sem a continuação daquela história, sabe? E esse hábito me fez ter segurança pra eu começar, então, aí sim, escrever os laudos, e aí um dia ser convidado pra escrever um capítulo de um livro. Talvez se eu não tivesse começado a tornar aquilo um hábito, eu teria ainda falado não pra algo que foi importantíssimo pra mim. Então, assim, torne um hábito, tanto a leitura como outra Sim. coisa, para que a gente possa fazer acontecer. Perfeito. Muito bom. Eu sempre gostei de escrever. Eu sempre me expressei muito melhor na escrita do que na fala. Sou ao contrário de você. Eu não consigo falar assim, é muito difícil pra mim falar em público. Eu preciso sempre estar me policiando pra falar mais, pra não me esconder, né? Mais nesse sentido. E escrever era uma facilidade. Então eu gostava muito de escrever. Quando eu ia fazer amiga, fazia aniversário no Facebook, era textão, depoimentos, né? Sim. Sempre bem Pessoalmente elaborados. só. Pessoalmente, parabéns, amiga. Mas Te mandei um texto. Te mandei um texto no Um Facebook. depoimento no Orkut. Mas até comunicação com os meus pais, quando era alguma coisa mais difícil de ser falada, ou algo que eu não concordei e eu gostaria de discordar, eu mandava e-mail, porque na época era e-mail, né? Eu mandava, não era WhatsApp, né? Eu mandava e-mail, que aí eu conseguia me expressar melhor e eles conseguiam me entender. Porque falando, eu travava. Uhum. Então, na escrita, eu era mais, assim, um pouco mais evoluída. Mas o hábito da leitura, que era onde pegava. Mas no metrô é muito bom. No metrô é legal ler. Quando eu ia pra faculdade, só que aí eu não ia igual uma lata de sardinha, porque tinha que chegar 7 horas na Tiradentes. Aí pegava o metrô um pouquinho mais vazio, porque entrava 5 e pouco da manhã no metrô. E aí era mais vazio, então dava pra eu ir com o livro mesmo, que eu gosto da folha. Uhum. Eu não gosto muito de ler no celular. E aí eu ia com ele físico lendo, era legal. Muito bom. Aí, ó. Sensacional. Dicas boas, né? Sim. Vários Torne um exemplos. hábito. É. E a parte da Ou leitura retorne um hábito. Ou retorne um hábito. Fica aí a dica, né? Mas a leitura técnica, não necessariamente, ela é um tipo de leitura conforme um romance que a gente acaba lendo. Sim. Ou um livro de desenvolvimento pessoal, coisa desse tipo. Porque você acaba sendo um livro de você saber que tá lá e consultar quando preciso. Então, de repente, você sabe e você tem o livro Trincas, né? Aqui, vamos já começar as dicas, né? Trincas em Edifícios, acho que é o grande livro, né, da patologia, o clássico dos clássicos, né? Best-seller, segunda edição do Hércio Thomas. E então você sabe. Aí você vai trabalhar ali uma atuação profissional que requer algo ligado a Trincas, você consegue, então, consultar. Mas você precisa ter lido de certa maneira, nem que seja de maneira dinâmica antes, pra você saber, né? Que eu tenho ali. Né? Você consulta muito livros, Grossi, ou os livros te consultam? Os livros que consultam o grosso. Eu gosto de usar muito... assim, a gente tá falando de livros, mas a gente sabe que a literatura técnica ela não fica circunscrita a livros, né? Ela tem trabalhos acadêmicos, artigos. Então... até uma recomendação, né? Às vezes não tem o tema que você quer em Dica do livro. Grossi? Dica do Grossi. Então, dica do Grossi. Calma, parou. Eu já roubei a primeira dica dele, não vou deixar passar a segunda. Momento dica do Grossi, manda aí. Vamos lá. Então, a dica do Grossi 2 não se limite à leitura apenas de livros. Se você quiser estar com o conhecimento mais atualizado possível, busque artigos de revistas científicas, né? Então, a gente pode até um dia falar só de classificação de revista, mas se você incorporar a leitura, daí a gente está falando de leitura técnica para estudo, agregar conhecimento, normalmente o livro ele não vai te dar o que está mais novo no estado da arte do conhecimento. Ele tem um delay ali, né? Na verdade. Além do delay, ele tem uma impressão muito pessoal do autor. Porque no livro é mais aberto a escrita. Você pode devagar criar, dar sua opinião pessoal, e isso pode distorcer fatos, né? No artigo, o que é bom? Você tem que ser uma escrita técnica, é diferente da escrita de livro, apesar de ser um livro técnico, e ele passa por uma
uma comissão, né, técnica que vai revisar aquilo. O livro nem sempre passa por uma comissão. Tem várias editoras que têm um comitê para validar o conteúdo, mas é muito mais rigoroso numa revista que tem avaliações internacionais de qualidade. Então, busquem esses artigos também, né? Isso é Muito interessante. fundamental. E muitos livros vieram de artigos, né? Sim. Artigos e trabalhos acadêmicos, a gente pode chamar, de Sim. teses de mestrado, doutorado, como esse aqui, ó. Sim. Inspeção e recebimento de obras. Você escreveu isso aqui tudo mesmo? Escrevi. Que legal. Autor, né? Grande Marcos Isso. Vinícius Fernandes Grossi. E você não escreveu um livro direto, ele é fruto de que trabalho? Na verdade, o livro, ele é minha dissertação de mestrado, né? Eu não escrevi um livro, eu escrevi a dissertação e... Da dissertação se transformou num livro. Isso é muito Isso. comum acontecer, né? Muitos autores fazem isso. Eu, O obviamente, do sou adapto. Hércio também, não é? Do Hércio também. Esse livro dele é a dissertação de mestrado e ele tem um Olha livro só. azul, que é a tese de doutorado dele. Muito fácil. Muito legal. Por E isso. como é que foi? Por isso. Por isso, faça um mestrado e publique Por os isso livros. faça o mestrado e publique suas teses. E como é que foi a experiência de ver um livrão assim, Sim. já quase best-seller, né? Já tá no caminho, hein? Eu lembro, foi top, não sei o que, lá na Amazon, livro técnico. Ter uma repercussão boa no começo das vendas, né? E, assim, a experiência é bastante interessante, porque requer muita disciplina. O hábito da escrita, assim, você conseguir escrever é muito mais complexo que você ler, né? Ler, você tá passivo ali. Na escrita, requer uma coisa mais ativa. E quando é técnica, você precisa ler e escrever de maneira concisa, né? Então, é bastante E tem que ler uns 20 livros pra ter Isso. base pra escrever o seu, né? Sim. Porque tem que tomar muito cuidado, que acontece com alguns autores de maneira inocente, que é o plágio, né? A pessoa copia. Porque o plágio não é só você dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Entendi. Você passar a mesma ideia que a pessoa estava passando sem colocar a referência, isso já é um plágio. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E às vezes é sutil, né? Como você falou. Uhum. Você pode acabar fazendo isso... Sem querer. Porque você tá escrevendo algo, ele vem da tua experiência. E a tua experiência vem de publicações que alguém fez, que foi passando, e muitas vezes nem você sabe como referenciar. Sim, exatamente. Né? Então, de repente, assim, o concreto, a carbonatação, o efeito da redução, reduz o pH do concreto, tá. Quem falou isso? Quem falou isso? Eu referencio quem? Perfeito. De repente se tornou algo comum, já de conhecimento comum, que fica difícil você... Sim. E você, de repente, tá ali escrevendo, eu vou referenciar quem, né? É uma dificuldade que se tem quando se escreve tecnicamente. Né? Sim. Mas a gente acha que a referência, ela serve só para dar crédito àquele que escreveu a publicação inicial, mas isso não é verdade. Eu tenho o hábito, assim, eu tô lendo um livro, e daí eu vejo uma informação que eu gosto. Então, esse livro do Hércio, eu estava lendo ele na íntegra mês passado. Eu sempre usei só para consulta. Eu nunca tinha lido ele de cabo a rabo, estudando. Né? Então, pegando, fazendo anotações. Aí você não tinha que fazer da meia-noite às 3 e falou, ó, vou pegar o livro do Hércio e vou dissecar ele ponto a ponto. Isso. Mas então, algumas informações, ele cita, tipo, de maneira sucinta e cita a referência. Daí, qual que é o trabalho do estudo? Vamos atrás da referência para entender da onde nasceu aquela informação e ver o peso dela, né? Se ela é realmente aquilo que o Hércio citou ou se teve alguma distorção nesse processo. Então, uma dica, a terceira dica. Dica do Grossi de número 3. Busque sempre a fonte, as referências originais. Isso é importantíssimo. Se você quer dominar de fato a informação, você tem que ir atrás da essência. Porque daí que você conhece o conceito, daí você vê qual foi o método de pesquisa, de teste que validou aquilo. O cara pegou 3 amostras, ensaiou e chegou nisso? Isso tem alguma credibilidade ou é totalmente questionável? Né? Então, ir atrás da referência é fundamental. E daí é um trabalho mais lento. Né? Então, de estudo, para virar um especialista, precisa disso. Espetáculo.
Porque a gente tem hoje várias fontes de consumir conteúdo. E o que a gente não pode se acostumar, talvez, né? É o consumo de conteúdo via Instagram. Via rede social. Uhum. Que é aquele que eu falo, né? Para você fazer uma postagem no Instagram. Você estuda, resume, itemiza, revisa e entrega. Uhum. São as 5 etapas para poder fazer uma Que postagem. deveria, né? É o ideal, O né? ideal. A gente vê ideal. algumas coisas que não... É o ideal, né? Mas se a ideia é realmente ensinar de maneira tradicional, aí nós vamos fazer isso. E vamos entregar algo bacana pra pessoa. Uhum. E a galera quer atalho, quem não quer? Sim. Só que a galera quer saber, nessa trinca, eu corro, recupero ou faço ou corro, recuperando, né? Qual é o melhor? É, Recupera e sai correndo. não, e a gente fala assim internamente até na FSL. Se a pessoa falar, olha, quantos pontos de ensaio que eu uso assim, acessado? Leia a NBR 3755 inteira. Depois as dúvidas você me traz. Não, tem como só você me falar quantos pontos são? Tem. Claro. Mas leia a fonte completa. Se você quiser me fazer uma pergunta sobre trincas e fissuras, leia o livro do Hércio. Depois você me pergunta. Depois você me pergunta. Ou você me ensina. Mas entende a ideia? Então assim, a gente tem que... Não temos que nos acostumar. Os vídeos, esse podcast, uma live, eles são atalhos importantes para nos estimular ao suprassumo do consumo. Sim. Né? Sim, e te cortando, mas não te cortando? Não, essa pausa dramática é para vocês falarem. Pra puxar a fala. Você citou as normas. Elas não estão aqui. Mas elas estão em todo lugar. Mas elas são onipresentes. É que a gente tem o target e não pode imprimir, né? Por isso que elas não estão aqui. Elas não estão aqui. Se tivesse aqui... Se tivesse, estava aqui em cima. E não poderia porque não pode imprimir. Não pode imprimir. Então esquece. Mas as normas, elas são extremamente didáticas e algo que não era da minha vivência tanto, e o Fê me trouxe isso, que é fachada. A gente, esse ano, fez muito relatório de fachada, e para fazer um relatório eu tive que ler as normas. E eu comecei a descobrir normas de fachada que eu não sabia que existia. E comecei a descobrir itens que tá na norma que você fala, caraca, já tá lá escrito. Uhum. E eu vi alguém falando que que parecia que ele tinha tirado aquilo do suprassumo da excelência que ele fez com os nômades, com os Olimpo de não sei o que lá. Não, ele só leu a página 8 da norma que tem 8 páginas. Exatamente. São normas simples de entendimento, que a Target nem é tão caro, a gente consegue acessar, é totalmente acessível, você tem todas as normas disponíveis, você pode pesquisar o termo que você está procurando e achar todas as normas e ler e aprender muito. Nossa, nesses últimos meses eu aprendi demais em fachada por conta das normas. E a gente estimula assim, fala, Natália, por favor, coloque na referência no relatório sobre fissura mapeada e fissura geométrica da norma 13749. Para ela acessar isso, ela tem que ler a norma, tem que acompanhar. E ela descobre essas e outras coisas. A gente descobriu uma... Eu esqueci o número dela agora. Mas que é super interessante, a gente vai buscando ler a norma e ver quais são as normas que baseou aquela, né? Sim. E aí a gente vai buscando e cada vez vai descobrindo outras normas. Mas olha, sobre norma, é muito legal. Eu queria trazer até aqui uma lembrança para dar um crédito de gratidão pro Fernando, né? O Fernando Pisani, grande Fernando, um amigo meu que... Foi até engraçado. Eu tava trabalhando como coordenador de obras, pô, aquela, né, no ápice do ganho financeiro, da recompensa pessoal e tal. E lá da igreja, a molecada começou a crescer, né, e começou também a fazer engenharia, e ele foi um desses e tudo. E de repente ele falou, poxa, eu vou te mandar um currículo, se tiver alguma oportunidade aí, algum outro local. Ele mandou um currículo, eu falei, não vou nem mandar pro meu patrão, mano, senão ele vai pegar o meu lugar, né. Brincadeira. Cara, e ele me incentivou, porque ele tava fazendo pós-graduação na área. Achei aquilo incrível e eu não fazia. Vários cursos de institutos da área. Estou falando isso em 2016, tá? Sim. Eu achei aquilo incrível e aquilo me incentivou. E eu fui e falei com ele. Falei, pô, Fernando, que legal. Eu comecei a conversar com ele, falar, pô, que legal isso aqui, achei muito bacana. Você tá indo pra essa área e você tá se especializando, como ele tem tempo. Ele tinha tempo, eu não tinha tempo, então não conseguia fazer.
ou não criava meu tempo, né? E ele tinha tempo e não tinha uma oportunidade, então ele estava ali se especializando. E eu conversando com ele, e eu ouvindo dele, a experiência dele, cara, a cada 2 frases ele metia uma norma técnica. Por que NBR 9050 acessibilidade? Blá, 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 blá. Por que NBR não sei o que lá? E eu comecei a pensar que não saía uma de mim. A gente fazia as coisas, mas não tinha esse conceito. Eu falei, cara, achei o máximo você falando das normas. O máximo. Ele falou, pô, tive que estudar bastante, e acabou saindo. E dali me incentivou a começar a colocar o hábito do entendimento das normas técnicas, é isso que eu estimulo vocês, porque, mano, é muito louco, né? Quando você mete uma norma técnica assim no... Teve uma reunião, agora assim. Aqui, assim, ó. Teve uma reunião em Curitiba, que a gente foi fazer, não foi reunião, foi palestra, né? Foi uma palestra. Um evento lá da Connect Síndicos, acho. Não pode falar o nome? Não sei. Não, pode. O pessoal, síndico lá, gente boa, Curitiba, foi sensacional. Aí o Felipe começa a palestra, ele falou tanto número, que o cara que tava do lado falou assim, eu achei que você não ia deixar nenhuma norma pra eu falar o número. Mas ninguém conferiu que tava certo. Mas eu falei... Saiu falando um monte de número. Eu também acho muito bonito, eu ainda tenho que melhorar isso. Porque eu mas não é um hábito, né? Sim, não, mas e veja, pra você ver se a pessoa tem o conhecimento ou não, se ela domina aquilo, ela tem que citar a referência daquilo que ela tá falando. Vamos pegar um professor, Mário Sérgio Cortella. A cada 4 frases ele cita um autor, alguém que embasou aquela ideia que ele tá passando. Né? Então... Faz sentido. E é com o tempo, né? O Gross tem uma experiência bacana com isso, né? Que eu achei incrível. Por isso que nasceu esse livro até, né, Gross? Na construtora te deram a incumbência de estudar as normas técnicas, né? Sim, eu era consultor interno de normas, praticamente. E com base nisso, a gente fala muito pros VAIs, né? Pra quem tá começando. Se você tem tempo... Dica do Lima! Se você tá com poucas oportunidades, então você tem mais tempo. Então aproveite esse tempo e use a seu favor. Estude as normas. Sim. Porque imagina nós falamos em um podcast atrás, alguns dias que a gente gravou, ou algumas horas atrás, e você trouxe assim, fazer uma entrevista é complicado, porque em 15 minutos eu descobri quem é quem. Mas nesses 15 minutos ele meter 3, 4 normas técnicas na cabeça, assim. Sim. Então, porque eu gosto muito de trabalhar com fachada, principalmente a 13755, que é bem interessante. Se você falar de revestimento, tem a 1349, 749, mas na verdade, o que a gente precisa mesmo no nosso trabalho, Gross, que é trabalhar com você, é sermos aí guardiões do desempenho, né? 15575. Mas também pode aparecer, sei lá, algum trabalho de acessibilidade, temos que usar 9050. Não. Só 5 minutos já tá contratado. Então, estudar as normas técnicas e trazer esse atalho para os patologistas. Porque a gente, às vezes, dá aquela escrevinhada, né? A gente escreve, redige o nosso laudo, jogando ali as ideias, mas depois precisa afinar com as referências. Igual eu pedi para coloca lá, né, tal referência, porque vai ser bacana. Você pede pra mim, eu tô pedindo pra Paty. E aí vai, né? E aí vai. Vai. E tem alguém que faça essa revisão de norma. Então, imagina, você pode crescer demais e trazer algo diferente que as bases normativas. Muito legal. Sim. Gostei. Aproveite. E nessa época aqui, não tinha Instagram, não tinha os 5 passos de uma postagem. E isso aqui é um xodó, né, mano? Eu comecei a estudar sobre a história da patologia. E eu achei esse livro, acho que no Google, sabe assim, livros antigos, algumas pesquisas, ou tava na referência de alguma tese, de TCC, aquelas coisas. E eu colocava sempre na foto. E na primeira turma, na turma 1 da pós, pelo IPOS, né? E a gente, primeira aula, fundamentos da patologia, eu coloquei nos slides que a história, olha só, não é de hoje. Olha livros desse tipo e tal, e posei a foto. O Ricardo, né, meu cunhado, o grande Ricardo, cuida de tudo da Depat, beijão, Ri. No outro, acho que no meu aniversário, cara, ele não me veio e conseguiu encontrar o livro, transformou aquilo em real, e eu achei espetacular. Agora eu só preciso aprender espanhol para poder ler o livro. Que ano que é? Olha, esse livro aqui, ó, tá aqui. Ele tem, Manusear com calma. Manusear com calma. A primeira edição foi em 1934. Nossa. Misericórdia. 34. Quase 100 anos, 90. 80. E essa aqui é a segunda edição de 51. Mas, prólogo de la primeira edição.
Meu, 1934. Incrível. Então, lesione de los edifícios, sintomas, causas, efeitos, remédios. Sim. Incrível, assim, que o que nós fazemos hoje, muitos já faziam bem lá atrás, né? Só que na nossa construção, e eu tô falando que eu tô no universo da patologia desde 2002, eu não via tantos livros como a gente vê hoje. Esse estímulo à leitura, né? Não tinha essa vontade de ter isso aqui, não tinha essa troca, né? Então, desses livros, onde talvez um livro desse era a única fonte de consulta, ou pouquíssimas fontes de consulta, a gente trouxe alguns, e podemos dizer que muitos do que aqui são nossos amigos, ou foram nossos amigos. A gente conhece quem está aqui. Sim. Como que você vê esse movimento dos novos escritores, né? De uma pegada assim, hoje, de ver a galera, os seus alunos, focados em querer pedir dicas de livros, em querer adquirir livros, e de novos escritores aparecerem nessa linha? Primeiro, eu fico muito feliz, né? De ver que a gente tá mudando uma história. Porque antes, escritor de livro era algo muito aquém, né? Era muito longe de nós. E hoje não, tá muito mais possível, muito mais acessível. E o que eu acho que eu fico encantada é quando eu leio um livro. Eu gosto do livro, aquele livro me ajuda e eu conheço o autor. Caraca, né? É surreal. Você tava lendo ali nos livros e, de repente, você tá conversando com as pessoas. E isso, assim, no começo da minha trajetória, né? Quando eu comecei a ler, e aí eu li os livros do professor Paulo Helene, do Enio, né? Professor Enio, e da Cris também, da Cris Furlan. E aí eu chegar no instituto e dar de cara com a Cris. Falar, caraca, meu, não é possível. É real? Acontece mesmo? E aí agora, né, num momento que eu já tô um pouquinho mais inteirada, ser colega deles, né? Colega de quem escreveu os livros. Por exemplo, da Priscila Welten. Welten. Desculpa, Pri. E a gente se relacionar, a gente se encontrar em eventos. Sim. E não preciso falar nada, né? Que estamos aqui sentados com o principal, nosso principal escritor da atualidade. É sensacional. Então, a gente consegue ler o livro, tirar dúvidas com o próprio autor, que é colega, que é acessível, e isso vai incentivando as pessoas, né? Igual na IPOS mesmo, a turma 1, que já tá um movimento de fazer artigos, né, de conclusão de curso e publicar. E transformar num livro. Exato. Isso é sensacional. Sensacional. Você ver esse movimento, porque as pessoas agora dos livros não estão mais inacessíveis. Elas são acessíveis. É alcançável, né? Nossas referências alcançáveis. Então a gente quer também chegar nesse ponto e vai incentivando que as pessoas também escrevam. Nós temos 2 coisas para fazer hoje aqui ainda. Tá? Uma delas é mostrar mais aqui os livros que nós trouxemos aqui, tá bom? Então, cada um pega um aleatório e mostra pro pessoal, começando com a convidada. Então, eu vou pegar... Eu já sei que você vai pegar. Eu vou pegar esse aqui. Olha, quase acertei. Você achou que eu ia pegar esse, né? Você olhou. Pegadinha do malandro, eu vi que você ia apostar nele, então eu peguei esse. Não, eu peguei esse daqui porque é um dos que eu mais uso real oficial. Claro, eu uso todos os outros aqui, mas esse daqui é um que... É aquele meu que tá cheio de... Ai, perdão. Autores. É aquele que tá cheio de post-it. E qual é o nome desse livro? Ai, perdão. Patologia de Estruturas. Autores? Tem o Fabrício Bolino, o Bernardo Tutiquian e o Paulo Helene. Muito bom. Esse livro, ele tem três seções, né? De patologia em estrutura de concreto, tem o de madeira e tem o metálica. A parte de concreto, ela é, assim, pra mim, é uma das que eu mais uso pra embasar relatórios desse tipo. E também porque tem uma pequena parte aqui, que esse daqui é o da ADEPAT, né? Mas o meu tem um post-it um pouquinho maiorzinho, porque fala Talmazita. Tá escrito a palavra Talmazita. Se você não livro. sabe o que a Natália tem a ver com a Talmazita, vai ter outro QR Code aqui na tela. Talmazita. Que vai te levar pra mas eu acho que é na página 63.
Mas aí eu uso bastante pra referenciar nessa parte de... Deixa eu ver se eu acertei. Ah, não acertei, não é a página 63. Mas eu uso bastante para referenciar os relatórios de estrutura de concreto. Muito bom. Escolhe um, Grossi. Eu escolhi o de trincas, pode? Claro. Trincas e edificações. Esse aqui, assim, não é à toa que ele é um dos maiores best-sellers, acho que de todos. Acho que por 2 motivos. A maior incidência de manifestação patológica nas edificações, comprovadamente, é fissura e umidade. Logo, se você trabalha com isso, um dia você vai ter que lidar com fissura se ainda não lidou, né? E aqui, acho que a maior grandiosidade do livro é trazer as informações de maneira muito sucinta e fácil, muito acessível. O professor fez uma revisão de literatura, então ele pegou vários conhecimentos espalhados em todo o mundo e conseguiu separar em grandes causas primárias das fissuras. Então ele divide as fissuras como problemas derivados de recalque de fundações, sobrecargas de estruturas, deformação excessiva da estrutura, movimentações térmicas, movimentações higroscópicas e reações expansivas decorrentes de reações químicas. Então ele transformou todo o universo da fissura nesse grupo. Você sabendo as causas, fica muito mais fácil o diagnóstico, né? Obviamente que ele fala que não está toda a fissura, ele não fala de efeitos dinâmicos, sismos, explosões e outras coisas, mas ele traz de maneira, sei lá, brilhante, em poucas páginas, acho que informações muito relevantes. E as pessoas, eu acho assim, eu particularmente antes de começar a ler ele pra valer, eu usava muito só as figuras, né? Quem não? Quem não? Quem não faz isso? Pega a figura e só fala. É raro, mas acontece muito. E na verdade, a figura, que é o diagnóstico por semiologia, que é comparação da fissura real com a comparação da fissura teórica, ela é válida, mas no próprio livro ele te adverte quanto a isso. Vamos pegar, uma fissura 45. Todo mundo acha... se eu falei fissura 45, eu tenho certeza que você pensou em recalque. Tô errado? Não. Se eu achar que tá errado, vai ter o QR Code na tela. Você comenta aí se eu errei. Certeza, 45 pessoal... Recalque. E não é. A gente viu que, se você ler isso aqui, você vai ver que milhares de outras causas se transformam em fissura 45. E você pega trabalhos, laudos, que as pessoas veem uma 45 e já falam que é recalque porque pegou a imagem do recalque e comparou direto. Não leu o conteúdo. Então, essa é o cuidado, né? Depois que eu li o conteúdo, eu me assustei com quão ignorante eu era com relação às fissuras. Né? Então, é incrível esse livro. Acho que todo mundo precisa ler, né? Não é só de consulta, precisa ler. Tem muita informação em poucas páginas. Dica 4 do Grossi. Eu gosto que ele fala logo eu acho que é no prefácio, né? Que é ele que cita aí no livro, que fissura é na minha obra. Ele cita o professor Bauer. Isso. Trinca... Que na minha obra tem fissura, dos meus amigos tem trinca, e dos inimigos é rachadura. Eu vou trazer aqui em destaque, não poderia deixar de fazer, Cristiana Furlan, grande Furlan, saudosa, Cris Furlan, né? Esse livro Patologia em Alvenarias. Alvenarias é um sistema que, infelizmente, ou caracteristicamente, não sei se essa palavra existe, mas enfim. Agora existe. Agora vai existir. Ela acaba sendo coadjuvante. A galera acaba estudando mais a estrutura, acaba estudando mais o revestimento, e a alvenaria tá ali entre eles. A coitadinha. Ela tá ali, né, dentro do sistema de vedação vertical, mas ela nunca... Como não aparece nela, vão estudar a fissura no revestimento. E pode ser que a causa seja ela. Então, assim, não dá para estudar revestimentos em fachadas, revestimentos internos, externos, sem estudar a alvenaria. É um erro de inspeção nós inspecionarmos uma fachada sem inspecionar a base, seja ela concreto, seja ela alvenaria. Então, assim, trago muito. E por que eu trago esse livro? Em homenagem a ela, claro, ela que foi uma das primeiras, das grandes patologistas, vamos chamar assim, das referências,
que quando eu convidei para ser professora da pós-graduação, disse o projeto de pós-graduação no IPOS, um projeto novo, feito por nós, jovens, né, ditos aí, usando como referência ao Compact Internacional. Como que é? Sub-40. Sub-40. Não, mas porque o Compact, que é a grande associação de patologia das construções, trata jovem até os 40. Todos aqui somos sub-40, então somos jovens. Ponto, acabou. Tem referência, irmão. Tá lá. De acordo com a PUD e tal, tá tudo certo. Então, uma galera jovem formando especialistas, e eu a convidei. Teve alguns nãos, de algumas pessoas que disseram nãos, e ela prontamente disse sim. Falou, eu quero fazer duas disciplinas, o que você precisar, estou à disposição. Ela não teve a oportunidade de ser uma das professoras, acabou falecendo antes, mas a gente incorporou os ideais dela, a bibliografia dela. A Priscila Welten assumiu a cadeira, né, muito bem, por sinal, com maestria, né? Então, agradeço muito também a Priscila Welten. E esse livro tem que ser lido. Primeiro, gente, vamos lá. É pequeno. É fácil. De conteúdo riquíssimo. Tá aqui, ó, os post-it, os meus mesmo. Então, é reduzido. Dá pra você ler como antes do deles, tá? Leia o que eu ofereci aqui. Porque você vai, com mais rapidez, vai dizer, li um livro inteiro de patologia. Isso é uma dica importante. Small Victors. Exatamente. Traz ali. Pra você ter uma ideia, a primeira atividade pós-aula, da primeira disciplina da pós-graduação, do IPOS, se você tá na turma 3, já é spoiler, vai ser isso. Então já leia antes. Fica a dica. Antecipe-se. Já leio. Ler a norma 13749. Que é uma norma riquíssima, que traz fenômenos patológicos, que traz definições incríveis e tem 8 páginas, 10 páginas. Sim, Então, assim, dá pra você falar... toda vez eu faço uma pergunta, quem aqui já leu uma norma técnica inteira? Geralmente é 2% que levanta a mão. Depois de ler 8 páginas, você pode levantar a mão, irmão. Ninguém perguntou a quantidade de páginas, o tamanho da norma. Não é a 15575. Então começa. Então você vai ler. Já traz bases importantes, definições de patologia, traz definições importantes de trincas e fissuras, né? E traz definições importantes em revestimentos e também em alvenaria. Então é uma leitura muito importante. Nós trouxemos, acho que, a tríade aqui que traz base, né? Não tem como a pessoa ler esses livros e não entender alguma coisa mais interessante. Certo? Certo. Então vamos lá, ó. Temos outros aqui. Manual de caça-vazamento. Gosto dos manuais que trazem aqui da equipe da Yamatec. Eu escrevi um. Você tá aqui também? Sim, ensaios. Você tá em tudo. Ensaios não descritivos. Vamos lá, bate bola. Só levanta, fala o nome do livro e fala o autor e uma característica legal. Para mim? Eita, nós. Espera aí, então. Vou nesse. Então... Projeto de durabilidade de estruturas de concreto em ambientes de severa agressividade é uma tradução do OD, do Enio e do Paulo Heleno. Abre aí, vem a contracapa. Olha lá. Olha lá, de novo. Olha o exibido. Enio Olha o Pazini. exibido. Muito bom. Muito bom. Cuidado com as edificações. Aqui é cuidado com as edificações em termos de cuidar, né? Cuidado com as edificações. Sem medo. Então, cuide-se, né? Cuidem das edificações. Um abraço pro Inálvaro, que foi nosso palestrante no Expat Salvador. Bem legal. Muito bom. Vou pegar aqui práticas profissionais na engenharia legal. Da nossa grande amiga Maíra Modotti. Então, quem vai entrar na área judicial, assistência técnica, esse é um livro imprescindível, introdutório, que varre todas as informações aí de maneira bem simples. Sou de novo? Sim. Já? Nossa. Então, Patologia das Construções, do Gil Deon, Matheus Leone. Alô, meu confrade! Esse livro é legal porque tem os QR Codes. Ó, bem na página de hoje. E é real, vai ter um QR Code aqui na sua tela. Eu acho que é o único livro, né, que hoje tem QR Code. Super bacana. E ele é importante, ele é uma base também muito interessante, né? Com uma escrita também bem mais jovem, né? Perícias de engenharia, apuração dos fatos. Legal, também são bases interessantes para quem quiser atuar na perícia. Também tem aqui, eu acabei emprestando pro Ricardo, mas fica a referência, né? O nosso aqui. O Ricardo tá lendo. Ricardo, devolva meu livro. O do Romilson, né? Que é uma grande referência hoje. Texturas, de parte, né? Revestimentos sintéticos, né? Texturizados, enfim. Também muito referência. Faltou algum aqui?
Da Priscila. A da Priscila, a gente já acabou citando ela, mas não o livro, que é Desconstrução. E aqui no final, ela traz alguns modelos, né? Que ela utiliza bem interessante. De laudos. Manual de boas práticas. Recebi esse aqui, também autografado. Se você vier no ambiente da Depart, você vai ter acesso a todos esses livros, né? Esse aqui foi autografado pelo Jorge Nakajima, o autor, né? O pessoal lá da França Associados, foi incrível lá no Ibracon, 2022. E também tem PDF, tá disponível, e tá no grupo da Depart, pode pedir pra gente. Faltou algum? Faltou o nosso. Manual, né? Não, já vamos falar dele, vamos falar dele. Vai falar desse ou não? Pode falar desse. Esse aqui não é técnico propriamente dito da área de engenharia, mas é um livro de psicologia que fala do Sherlock, chama Perspicácia. Aprenda a pensar Como o Marcos Gross. como Sherlock Holmes. E da verdade é que a autora Maria Kanikova, ela é psicóloga e ela tenta pegar os atributos, né, intelectuais do Sherlock e demonstrar, baseada em artigos científicos, que é possível você ter aquela habilidade, né? Como as armadilhas mentais que eu citei de heurísticas, aqui você vai ver esse termo. É aí que você vai descobrir o que Aqui, significa. ó, a fonte é a referência da... Ele é que é recorde normal, compra o livro mesmo. E leia. Exatamente. Então, quem quer aprender mais a questão cognitiva, né, de tirar conclusões mais racionais, uma observação mais detalhada, então, uma habilidade, né, soft skills, você tem que ler esse livro aqui. Muito bom. E para finalizar essas indicações, é real o livro do Leonardo da Vinci, escrito por... É problema. Walter. Valtinho. Valtinho. Walter Isaacson. Exato. Isaacson. Walter Nossa. Isaacson. Facebook só. Walter Isaacson. Perdão, viu, autor? Não, tamo junto. E aqui é o que fala, né? Traz a vida, né? Biografia. Da Vinci, a biografia. E fala sobre o que ele comenta da associação com a patologia. Então fica aqui esse registro muito bacana. E se você quer sair da rotina, né? Não ler uma leitura técnica só, que nem só de leitura técnica viverá o homem, Sim, claro. né? Precisamos. Tem que mesclar. Fica a dica. Harry Potter. Não, brincadeira. Quase. Muito melhor que Harry Potter. O Último Reino. Esse autor aqui, Bernard Cornwell, é meu próprio favorito por esse tipo de livros. Eu leio vários. Eu gostei do sobrenome. Como que é? Cornwell. Romance, né? É um romance, né? E eu achava antes que romance era algo de romântico. Mas não, é um tipo de escrita, né? Então, assim... E foi engraçado aqui também, porque eu sou rei de séries, né? Geralmente eu assisto as séries primeiro todo mundo, porque eu fico caçando série, fico estudando a série, e aí depois que explode as séries, eu já assisti. E eu assisti o Vikings, ou Vikings, pra quem gosta de uma pronúncia mais rebuscada. E quando terminou, comecei a procurar e achei lá, The Last Kingdom, O Último Reino. E assisti a primeira temporada. Falei, isso aqui dava um livro, hein? E aí você foi procurar e já tinha Já livro. tinha 4, mano. uns 4 livros. E eu falei, vou ler esses livros. Me desafiei. E comprei esse aqui primeiro. E depois eu li alguns também no leitor digital. E pra mim é muita alegria falando hoje de leitura, porque pra mim foi uma baita conquista. Eu assisti toda a série, que estão 5 temporadas, na Netflix. Espetacular a série. E cada temporada fala sobre 2 livros, exatamente. Então a série só fala de 10 livros. E a série completa tem 13 livros. E esse que vos fala lê os 13 livros. Então foi a primeira série minha, assim... Trilogia de... como que fala trilogia de 13? Não sei. Trilogia de 13. Trilogia de 13. Foram 13 livros. E tem alguns aqui, porque eu li o primeiro aqui, depois eu li no digital, e depois eu não aguentava esperar no digital e já comprava os pré-lançamentos, aquelas coisas que ninguém entende. E li os 13 livros. Então é uma leitura super bacana pra quem quiser sair da leitura técnica aí. Só pra falar que eu li 13 livros, né? Tinha o mesmo assunto. É importante. Eu acho que é mais isso. É mais pra me gabar. Um pouquinho. Ai. E, por último, Chegamos. não menos importante, Não menos importante. Se você tiver que ter um livro e ler um livro, Leia esse. leia esse. de todos os assuntos, basicamente. Né? Porque ele engloba, né, todos os assuntos. São 33 autores, né? E aí, coordenado, principalmente pela Estela, né? Que foi... Aqui nos fez aí o convite, que organizou tudo, né? Tito Lívio, Antônio Braga, Marco Gulo, Jerônimo Cabral, né? E todos nós aqui tem o nosso nome, então esse livro tem a participação do Marcos Grossi, da Natália Linhares,
e desse aqui que vos fala. Felipe Lima. Ah, moleque. Então aqui a gente trata com muito carinho de participar desse livro. E esse livro nasceu dessa tríade. Né? Não que nós que criamos o livro, mas foi o grande ponto, porque foi de uma reunião que nós fomos. E acho que você já conhecia o Grossi pessoalmente? Você já conhecia a Natália pessoalmente? Não. Acho que você não conhecia. É. Uma pergunta meio... Nós três não nos conhecíamos. Ah, não, eu conhecia, não sei, é um vídeo seu numa estação de saneamento, pegando concreto. Você conhecia virtualmente até. Olha, sério? Você já tinha visto aquele Já, vídeo? já. Nossa, agora eu tô me sentindo. Olha, Já tinha desculpa. visto. Então eu te Marcos conheci. Grossi já me conhecia. Não é a minha mão, é a mão da Silvia. Aham. Mas tudo bem, tá valendo. Não era eu no vídeo, Não era eu. não fui eu que filmei, Fui eu que filmei. não fui eu que postei. Não, fui eu que postei. Fui eu que postei. Então, você não me conheceu. Para de acabar com a minha alegria. Entendeu? Aquela mão que pegou concreto. Não, aquela mão era da Silvia. Quem filmou foi a Silvia. Mas eu Você sou viu? uma extensão da Se Silvia. você não sabe, tem um podcast que nós falamos sobre os 10 atributos da galinha. Muitas vezes o que importa não é botar o ovo, mas é cacarejar. Vendeu roupa. Muito Eu bom. postei o vídeo. A mão era da Silvia, o vídeo era da Silvia. Cacarejou ovo botado alheio. Muito bom. Nós éramos uma equipe. Keep. Tá certo. Muito bom. Éramos, então, não te conheço. somos. Isso aí. E aí, nesse conceito, estávamos nós três nos conhecendo numa reunião. E dentro dessa reunião, uma semana depois entrou a pandemia. Né? Acho que foi exatamente Foi. uma semana depois. E essa conexão ficou. Né? E de repente, nós recebemos uma ligação para fazermos parte da escrita desse livro. Como é que foi a experiência? Foi totalmente diferente, né? Eu jamais imaginei escrever um livro. E aí, quando a Estela me ligou, eu prontamente falei, claro, tô dentro. E depois que eu desliguei o telefone, eu falei, caraca, meu, como eu vou fazer isso? Nunca escrevi um livro. O máximo que eu escrevi foi o TCC da pós e da graduação, mas era a única referência de escrita que eu tinha. Foi desafiador. Graças a Deus tive esse apoio, mas foi sensacional. Sensacional. Foi algo assim que eu não sei descrever, não sei como eu encarei, só sei que quando eu vi eu já tava lá, imersa no estudo, porque o medo você tem certeza daquilo que você tá escrevendo, mas será que tá certo mesmo? Você tem absoluta certeza, mas de repente você não tem mais certeza. É igual aquela conta que você vai fazer na prova, 2 mais 2, você usa a calculadora, só pra garantir. Era mais ou menos isso. Então eu revirei todos os meus livros de novo, fui ler de novo, pesquisar de novo e fazer todo o estudo em cima de todos os temas que eu ia abordar. Fiz um resumo, tomei o cuidado para ter as referências, para não passar por, imagina, escândalo. Natália comete plágio. Então, foi um cuidado que você tem que tomar que é um outro mundo, né? Uma coisa é você escrever um negócio na internet, né? Que ainda tá num campo suave. Outra coisa é você publicar um livro. Então, foi algo que eu encarei de primeira, mas eu só senti depois. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Agora eu já tô aqui, vamos que vamos, né? Vamos que vamos, que tá no glossário, que significa. Vamos que vamos. E você, meu amigo, quando você recebeu o convite? Olha, eu lembro Lembra exatamente onde estava? onde eu tava, o que eu parei de fazer. Na verdade, até acabando aqui, eu preciso ir pro mesmo lugar, uma reunião, que eu já tô atrasado, uma vida que segue. Quando eu recebi a ligação, pra mim, eu sabia que eu tava diante do maior desafio da minha vida. Por tudo que eu contei aqui, por todo esse contexto, né? Mas eu falei, mas se veio, alguma coisa tem nisso. Eu falei assim, tem que fazer acontecer. Então, assim, eu aceitei, porque nós somos dois, né? Tem o Felipe que tava na ligação e o Felipe que tava vendo o Felipe na ligação. Né? E tá ali, vai, vamos pra cima. E quando desligou aquele misto de não dá pra dizer não, e agora é ir pra fazer acontecer. Sabe, foi uma experiência incrível, né? Nunca imaginei, jamais imaginei estar nessa. E esse é um caminho, né? Que é possível. Então, foi desafiador, foi incrível e foi muito gratificante
mas muito o empenho. O Leone falou que ele escreveu esse livro, a parte dele toda madrugada. Porque não tinha tempo, assim, os tempos malucos, né? Uhum. Então eu lembro que os tempos que eu tinha de final de semana para poder pesquisar, para poder reunir, para poder organizar, foi muito importante. E você, Grossi, como que a Estela se sentiu com o seu sim? O convite foi inusitado, né, pra mim. Foi bem surpreendente, né, tá junto de grandes nomes aí da engenharia diagnóstica. Acho que foi incrível. Não demorou muito pra cair a ficha, né? Falei, nossa, como fui convidado pra participar desse grupo, né? Muito... E nessa linha, e aí nós nos conectamos. Uhum. Porque eu pesquisei ali quem estava recente, entrei em contato com a Natália, ela entrou em contato comigo, não me recordo. Também não lembro quem foi quem foi o precursor. E aí eu vi que o Grossi já tinha uma habilidade de escrita, e ele deu, se precisa de alguma coisa, nós estamos juntos. Redublagem, né? Uhum. Sim. E ele foi educado de oferecer, e como eu sou educado, eu aceitei. E falei, sim, você poderia ler minha parte? Você poderia me dar alguma direção, né? E ele prontamente se... Eu lembro que você falou, o Grossi falou que lê, só que eu ainda fiquei com muita vergonha. Eu falei, gente, mas eu vou entregar pro Grossi, aí ele vai ler, coitado. Vou tomar o tempo dele. E aí nós combinamos, né? Você escreve... Eu fiquei ainda tímida com você. Eu falei, não, o Grossi, né, gente? Ai, meu Deus do céu, que medo. Aí a gente trocou, né? As nossas, porque eu escrevi sobre revestimento, a Natália sobre estrutura, a gente trocou para dar uma ajudada ali, uma luz, depois o Grossi deu aquela força. No final, no meu caso, foi o Gerando Cabral, que foi o coordenador, né? Que quando me ligou e falou, aqui, ó, Gerando Cabral, lembro onde eu tava, o que tava acontecendo. Você sempre lembra as ligações. Espetacular. E por fim ainda, quando eu mandei o final, que mandou para todo mundo, o Sarrad ainda deu uma corrigida. Ele falou, não aguentei. É a minha área, né? E você tá junto aqui, ainda deu melhorar ainda algumas considerações ali. E tá aí. Então, incrível, né? Um sinal de que a gente pode fazer, que a gente não tem noção do que as coisas podem acontecer com a gente, né? Que seja na escrita de um capítulo, que seja escrevendo um livro inteiro, que seja qualquer coisa na vida, né? E que essas coisas nos conectem. Acho que isso é o mais importante. Sim. Manual de Engenharia Diagnóstica, 2ª edição. Desempenho, manifestações patológicas e perícias na construção civil. E fica o nosso registro para a editora Leude, né? Que sempre dá esse apoio. O pessoal, o Aurélio, o Luiz aí, que sempre são gente boa e parceiros da DEPAT. Muito bom. E aí tem eu acho que é um provérbio chinês, não sei o que é. A gente precisa escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore. Vocês já plantaram a árvore de vocês? Verdade, hein? Feio, eu acabei de plantar uma jabuticabeira, hein? É verdade, vou plantar uma bananeira quando acabar aqui. Tá bom? Joguei uma semente de maçã ali. Vambora, gente. Bora. Tá incrível. Podemos fazer mais, acho que dentro das nossas temáticas, né? Uhum. Essa parte de trazer autores pra cá, de lançamento de livros, falar sobre, fazer uma resenha mais aprofundada de um livro nesse ambiente. Exato, escolher um livro e falar dele. Então, Natália, bem-vinda. Obrigado por aceitar o desafio de estar aqui com a gente. A casa é sua, esteja sempre à vontade para... Pode deixar, a casa é minha. Pra voltar. E dê, então, seu recado final, algo que você queira que esteja no teu coração para falar pra gente. Que difícil e seu adeus. isso, né? Nossa, meu Deus. Não, mas, enfim. Bom, eu fico muito lisonjeada de estar aqui com vocês hoje, não era o plano, olha o meu cabelo. Se eu soubesse, eu tinha me arrumado minimamente. Mas eu fico muito, muito grata em poder caminhar do lado de 2 pessoas que eu admiro muito, sim, imensamente. Nunca pensei naquela reunião, né, que hoje estaríamos aqui rindo como amigos e que teríamos essa conexão no trabalho. Fico muito agradecida pelo encontro destes caminhos. Nós que agradecemos a sua presença aqui conosco, né, compartilhando, rindo um pouco. E muito obrigado mesmo por estar aqui conosco. E você, o que você achou desse tema, tratar de livros? Coloca aí nos comentários pra gente qual o próximo livro, que autor você gostaria de ver aqui nessa mesa, né? Pra gente compartilhar histórias e comentar sobre o conteúdo. Muito bom. Então, ficamos por aqui. Vamos que vamos. Venha pra DEPAT, esteja com a gente, participe, se integre com o pessoal e quem sabe um dia você também tá aqui com a gente pra gente compartilhar histórias, conhecimento técnico e estarmos juntos nessa. Vamos que vamos. Forte abraço e... Até lá.
Tchau. Tchau.